A vida foi feita para questionarmos. E por que não questionar todos os títulos de Champions League neste século? Diretamente do Sorbal Football. Mais um vídeo em que eu provavelmente vou sair com muito conhecimento da situação, porque não acompanho Champions há muito tempo. Inclusive, hoje em dia eu vejo poucos jogos da Champions. Costumo ver normalmente quando tá no mata-mata ou quando tem algum jogão em fase de grupos. O que é um pouco mais raro, até porque a fase de grupos agora acabou, agora virou o pontos corridos lá de dois grupos específicos. Enfim, se for, as que eu sei que reclamam muito foram uma que o Real Madrid ganhou em cima do Bayern, eu não lembro que ano que foi. Não sei se ganhou em cima do Bayern, eu acho que passa pelo Bayern em alguma fase de mata-mata, que acho que tem gol do Cristiano que tá impedido. Tem a da remontada, que o 6x1 no PSG, que é totalmente questionável, principalmente o pênalti no Suárez, por exemplo. Mas enfim, não sei muito o que esperar, mas simbora. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, nós vamos colocar um asterisco em todas as edições da Liga dos Campeões da Europa desde a temporada 1999-2000. Um asterisco é algum acontecimento que põe em xeque a legitimidade daquele título. Por Igual exemplo, da um erro Libertadores de que a gente já arbitragem, reagiu aqui um no canal. acontecimento polêmico ou qualquer coisa que acabou beneficiando o time que foi campeão de determinada edição. E se você é inscrito aqui no canal, você sabe que não existe nenhum título 100% legítimo. Nós já provamos isso com a Libertadores e com a Copa do Mundo. Mas se E tem a você reação ainda dos dois não aqui é no canal pra inscrito, quem eu quiser. te convido a se inscrever agora mesmo. Afinal, estamos quase chegando aos 200 mil inscritos e quando a gente chegar lá, vai ter 2 vídeos no mês. E agora que você já se inscreveu, chega de enrolação, vambora começar o vídeo. O asterisco, ou melhor, os asteriscos da temporada 99-2000 começaram nas quartas de final. No jogo da volta do duelo entre Real Madrid e Manchester United, o Real vencia por 1-0, quando numa bola disputada na área, o zagueirão subiu para cabecear, só que com a mão. E ele acabou Boa. tirando o gol de empate do United. Só que o juiz não viu, então ele não deu pênalti e nem expulsou o jogador. Como se não bastasse, mais tarde, houve mais uma reclamação de penalidade para os ingleses, que terminaram derrotados por 3-2 e eliminados. Mas não acaba por aí. O Real avançou de fase e enfrentou o Bayern de Munique nas semis. Com a vitória por 2-0 na ida, eles poderiam perder por até um gol de diferença na volta, que iriam para a final. E foi isso que aconteceu. A polêmica vem por conta de um gol mal anulado da equipe alemã quando o jogo estava 1-0. Então, aparentemente, não foi a primeira vez que o Bayern foi prejudicado contra o Real Madrid. No que vai acontecer anos depois. É isso mesmo, então. Podemos afirmar isso. Na semifinal da Champions da temporada 2000-2001, novamente se encontravam Real Madrid Porra, de novo? Caralho. e Bayern Era um antigo Real e City, que agora tem todo ano na Champions. de Munique. Mas dessa vez foram os alemães que se deram melhor. O asterisco está no jogo de ida, na vitória magra do Bayern por 1-0. O gol saiu de um chute do meio da rua, que contou com uma ajudinha do goleiro Cacilhas. O porém é que o jogador que chutou a bola estava em posição de impedimento. Portanto, gol ilegal. Então, ladrão que roubou ladrão tem 100 anos de perdão. Fechou assim? Nas quartas de final, tivemos um confronto entre, adivinhem só, Real Madrid e Bayern. Os caras estão de sacanagem, mano. Pô, não é possível que tenha tanto sorteio assim no mundo do futebol que acabe em tanta coincidência, tá ligado? Tipo, Bayern e Real Madrid, Real e City. Aqui no Brasil, Flamengo e Atlético Paranaense. Que tem Copa do Brasil, Libertadores. Todo ano, quase. Loucura isso, mano. Não é possível que seja tudo coincidência. Bayern de Munique. Esse é definitivamente um dos duelos que mais aconteceram na história da Champions League. Só entre Porra! 99 e 2024, que é o período abordado no vídeo,
foram 10 vezes que o sorteio os colocou frente a frente. Puta E que pela pariu. terceira vez, tivemos uma arbitragem duvidosa. O pré-jogo já estava bem agitado. Com a vitória do Bayern na ida, a imprensa alemã publicou declarações bem confiantes. Só que do outro lado tinha simplesmente o Real Madrid, que entrou com sangue nos olhos e fez um jogo quentíssimo, bem pegado. E nessa, o Real venceu por 2-0, com o segundo gol sendo fruto de uma mãozada na cara do atacante do Real no zagueiro alemão. A final da Champions de 2002-03 foi um clássico italiano entre Milan e Juventus. O jogo foi muito amarrado e o tempo normal terminou com um empate sem gols. No segundo tempo da prorrogação, a Juventus levantou a bola na área, o atacante matou no peito, mas acabou sendo puxado pelo zagueiro Nesta. O juiz mandou seguir. Com isso, o jogo terminou 0-0 e foi para as penalidades. O goleiro Dida catou 3 pênaltis e deu o título ao Milan. Mas no terceiro pênalti defendido, ele deu uma andadinha considerável. Ou melhor, uma baita de uma andada, chegando quase na linha da pequena área. Isso acontecia pra caralho antigamente, né, mano? Sempre que eu vejo lances de pênaltis, seja de Champions, seja de Libertadores brasileiro, de anos atrás, eu não sei se o goleiro de fato podia se adiantar ou a galera só não era tão rígida assim na regra. Mas hoje em dia a gente vê muito mais o lance voltando quando esse tipo de coisa acontece do que como era antigamente. A zebra teve uma ajudinha da arbitragem na temporada 2004. Nas oitavas de final, o Porto enfrentava o Manchester United e conseguiu levar para a volta a vantagem do empate. Porém, logo no início do jogo, o Manchester abriu o placar e teria ampliado se não fosse o bandeirinha dar um impedimento inexistente que invalidou o segundo gol. O Porto só conseguiu o gol de empate que garantiu a classificação nos minutos finais. Mas aí teve outro problema, porque teve uma falta clara em Cristiano Ronaldo, não marcada, na origem do lance que terminou no gol portista. Inclusive, o bandeirinha sinalizou falta, mas o juiz ignorou e mandou seguir. Os ingleses ficaram tão frustrados com a arbitragem que essa partida foi mencionada no livro do lendário técnico do United, Alex Ferguson, como uma das arbitragens mais inacreditáveis que ele já tinha visto. Na semifinal da edição 2004-05, houve um duelo de ingleses, Liverpool e Chelsea. O confronto foi definido por uma vitória magra no jogo da volta. O problema é que ninguém sabe se a bola realmente entrou no gol ou não. O zagueiro do Chelsea tirou a bola em cima da linha, e o assistente acabou assinalando o gol por livre e espontânea pressão da torcida. Esse gol fantasma ficou tão marcado que vira e mexe é possível ver Mourinho relembrando o acontecimento. Esse foi mais de boa. Em 2006, o campeão Barcelona enfrentou na semifinal o Milan. A vitória simples na ida foi suficiente para classificar o Barça para a final. O asterisco é que no jogo da volta, o atacante do Milan, Shevchenko, marca o gol que empata a série, mas o juiz anula por uma suposta falta no zagueiro Puyol. Falta essa que nunca existiu. O zagueiro simplesmente perdeu o tempo da bola e se jogou. O ano de 2006 ficou marcado negativamente na história do futebol italiano pela descoberta de um esquema de manipulação de resultados que envolvia alguns dos principais times do país. Entre os envolvidos estava o Milan. Por conta disso, o clube foi punido com a perda de 30 pontos e a desclassificação da Champions League da temporada de 2006-07. Mas ele não foi o campeão daquele ano? Pois é, após algumas apelações, a justiça italiana abrandou a punição, fazendo com que o Milan perdesse apenas 8 pontos e a classificação direta para a Champions. Porra, mudou pouquinho, né? Só voltou pra competição e perdeu 22 pontos a menos. Ou seja, ele teria que disputar a pré-Champions contra o Estrela Vermelha para aí sim chegar na fase de grupos. Ou seja, no português claro, ele praticamente não foi punido e acabou campeão de uma competição que nem era para ele estar disputando. O asterisco do título de 2007 e 2008
foi na final da competição. Manchester United e Chelsea disputavam o título em Moscou, e quando o jogo estava empatado em 1-1, houve um trançapé na área do time vermelho. Portanto, pênalti para o Chelsea. Só que não, o juiz mandou seguir. O Chelsea ficou na bronca e acabou perdendo o título posteriormente na disputa de pênaltis. O Barcelona também reclama de um pênalti não marcado no jogo de ida da semifinal contra o United. Na temporada 2008-9, as semifinais entre Barcelona e Chelsea ficaram marcadas como um dos maiores assaltos da história da Liga dos Campeões. Com um empate sem gols na ida, tudo seria definido na Inglaterra. O Chelsea abre o placar logo no começo da partida e seguia pressionando, acuando o Barcelona, que seria goleado se o juiz não tivesse 20 graus de miopia. As pessoas divergem sobre quantas penalidades não foram dadas para o Chelsea naquele jogo. Uns dizem que foram 4, outros 5, até 6. Mas pelo menos 3 pênaltis claros não foram marcados. E mesmo com um jogador a menos, no último minuto, Iniesta fez um golaço para o Barcelona, que empatou o jogo e classificou os espanhóis pelo critério de gols fora. Caralho, aí é foda. No ano seguinte, o karma veio forte para o Barcelona. As semifinais contra a Internacional já começaram bem mal para os espanhóis. Por conta de uma nuvem de pó e cinzas expelida por um vulcão islandês com esse lindo nome, o espaço aéreo da Europa foi fechado. Por isso, o Barcelona teve que ir até Milão de ônibus, o que tornava a viagem muito mais desgastante. E para piorar, a arbitragem também não colaborou. A Inter venceu por 3-1, com um gol claramente impedido e 2 reclamações de pênaltis não marcados para o Barcelona. E com esses acontecimentos, a vitória na volta por 1-0 não foi o suficiente e a Inter rumou ao seu tricampeonato europeu. Em 2011, o Barcelona volta a dar as caras. Nas oitavas de final, quando estava atrás do Arsenal no agregado, o juiz expulsou o Van Persie, que era o melhor jogador do Arsenal, por chutar a bola no gol depois do bandeirinha ter marcado o impedimento. Pois é, detalhe que não foi nem muito depois, foi uma das expulsões mais bizarras que eu já vi na minha vida. Durante essa campanha... Eu acho que eu já vi isso em algum outro vídeo. Não sei se foi vídeo que eu reagi aqui no canal ou se foi vendo aleatoriamente na rede social. Mas acho que eu lembro de ter visto esse lance. É bizarro, cara. É bizarro. Tipo assim, o bandeirinha... Eu não lembro se o bandeirinha levantou, ele chutou e o juiz apitou, ou o bandeirinha levantou, aí ele já apitou na hora, no mesmo instante que o cara chuta, não lembro. Mas eu lembro que era, tipo assim, instantes, tá ligado? Bizarro você expulsar o jogador por isso, tá ligado? Ainda tivemos reclamações de um gol mal anulado do Real Madrid na semifinal. Cara, eu não sabia que Real e Barça já tinham se enfrentado em semifinal de Champions. Eu já sabia que tinha sido em fase de mata-mata, mas eu não lembrava que já era na semi, tá ligado? Quem sabe esse ano rola na final. A gente só precisa torcer pro Real virar o 3-0 do Arsenal e o Barça não pipocar o próximo adversário que for enfrentar, porque o Borussia não tem a menor chance de ganhar do Barcelona. Em 2012, nas quartas de final, o Chelsea enfrentava o Benfica. Ele se classificou com 2 vitórias, porém, no Stamford Bridge, quando o Benfica era melhor no jogo, o juiz marcou um pênalti em uma disputa normal na área, e isso acabou definindo a partida. O Benfica ainda teve um jogador expulso por levar 2 amarelos, mas o primeiro deles foi exatamente reclamando do pênalti. A temporada 2012-13 da Liga dos Campeões teve alguns episódios polêmicos envolvendo a arbitragem. A partir das oitavas, tiveram pelo menos 8 partidas em que os juízes roubaram a cena, e por consequência acabaram roubando um dos times também. Nas quartas de final, um dos gols do time alemão deveria ter sido anulado por impedimento. Na semifinal, contra o Barcelona, a mesma coisa. Caralho, 7-0 no agregado, mano? Caralho, o que rolou aqui, mano? Que isso? O segundo gol da goleada por 4-0 foi marcado por um jogador em posição irregular. Caralho, eu achando 8-2 muito. Em
2014, chegavam à final os dois clubes de Madrid. E o grande destaque daquele time do Atlético era o atacante Diego Costa. Ele foi o artilheiro do time no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões, sendo o jogador que precisava de menos tempo em E é loucura que você vê que ainda assim ele ficou atrás do Messi do Cristiano e do híbrido Cristiano na Champions. Que loucura. campo para marcar. Porém, pouco tempo antes da decisão, ele acabou sofrendo uma lesão na coxa. Para não deixar o time na mão, Diego procurou tratamentos alternativos para se recuperar a tempo. Alguns até meio bizarros, com placenta de égua. E quando saiu a escalação, lá estava ele, no time titular. Porém, logo com 9 minutos de jogo, ele voltou a sentir dores e teve que ser substituído. Aí é foda. Com isso, o Atlético teve que jogar o jogo mais importante da sua história sem seu principal jogador. E mesmo assim, o jogo foi lá e cá, com o Atlético se dando melhor até o último minuto dos acréscimos. Aí vem o quando Sérgio levou um Ramos. gol de empate. Outro fator que tem que ser lembrado também é que esse sacrifício fez com que o Atlético tivesse que gastar uma troca muito cedo, o que certamente atrapalhou muito o time fisicamente. Vale lembrar que o Real só conseguiu marcar seus gols nos minutos finais e na própria prorrogação, quando o Atlético já estava destruído fisicamente. Mas aí também é mérito do Real, né? Vamos se dizer. O asterisco da Liga dos Campeões 2014 e 15 aconteceu na final da competição. Quando Juventus e Barcelona empatavam por 1-1, foi cruzada uma bola na área para Pogba, que foi puxado e derrubado dentro da área. O juiz nada marcou. Minutos depois, o Barcelona desempatou a partida e abriu o caminho para o título, que poderia não ter acontecido caso o pênalti fosse dado. Real Madrid e Atlético de Madrid disputavam a orelhuda em Milão, e apesar do Atlético ser um freguês absurdo, foi um jogo bem duro. A partida terminou empatada em 1-1 e foi definida nos pênaltis, mas talvez nem tivesse chegado a esse ponto, porque o gol do Real Madrid deveria ter sido anulado por impedimento. O juiz da partida anos depois admitiu o erro e disse que a arbitragem foi diretamente responsável por esse título merengue. O asterisco de 2016-17 foi no jogo da volta das quartas de final. Real Madrid e Bayern estavam empatados no agregado, quando o juiz expulsou Arturo Vidal em um lance que sequer falta foi, até porque ele dá o carrinho na bola. E essa expulsão meio que condenou o Bayern. Afinal, o Real Madrid, que estava perdendo a partida por 2-1, marcou 3 gols só na prorrogação e terminou classificado para a final. As decisões de arbitragem repercutiram bem mal nas redes sociais, e diversos ex-jogadores comentaram a respeito. No ano seguinte, o Real Madrid passou pela Juventus nas quartas de final, graças a um pênalti no último minuto que dividiu opiniões. Fora isso, nas semifinais, para surpresa de 0 pessoas, tivemos um Real Madrid e Bayern de Munique. E pela quarta vez nesse vídeo, com asteriscos. O Real venceu a ida por 2-1, e no jogo da volta, no empate em 2-2, houveram 2 pênaltis claros não marcados para a equipe de Munique. Um deles, inclusive, confirmado pelo próprio autor do pênalti, Marcelo, que após o jogo admitiu que a bola tocou seu braço. A decisão de 2019 teve grande influência da arbitragem no seu resultado final. Logo no primeiro minuto, o juiz dá um pênalti para o Liverpool por conta de um toque de mão do jogador do Tottenham. O porém é que a bola toca primeiro no peito do atleta, ou seja, esse pênalti não deveria ter sido marcado. Não preciso nem dizer que foi um golpe duro para o Tottenham, que não conseguiu reagir e foi derrotado. E talvez mesmo sem o pênalti não teria mudado a situação, porque o Tottenham é alérgico a títulos. E nessa época o Kane estava no time e o Kane também é alérgico a títulos, então infelizmente provavelmente não mudaria nada, com ou sem pênalti. O asterisco do título do Bayern em 2020 foi a pandemia. Durante aqueles meses, o mundo virou de cabeça para baixo. Tudo ficou completamente caótico, inclusive o futebol. Para se ter ideia, o jogo de ida das oitavas de final entre Chelsea e Bayern aconteceu em fevereiro. A volta só foi acontecer em agosto. Fora que, por questões sanitárias,
A partir das quartas, as eliminatórias deixaram de ser ida e volta Esse e jogo passaram único. a ser jogo único, com todos os jogos sendo realizados em Portugal. E a final, que seria na Turquia, acabou indo para Portugal também. Inegável dizer que as coisas seriam bem diferentes se tudo tivesse corrido normalmente. Então sim, por essa lógica, eu estou anulando todos os títulos que aconteceram durante a pandemia. Na temporada 2021, o asterisco fica por conta de um pênalti não marcado para o Porto no jogo de ida contra o Chelsea. O técnico do Porto declarou publicamente a insatisfação com a arbitragem, que terminou sendo decisiva para a eliminação no jogo da volta. Em 2022, Real Madrid e PSG duelavam por uma vaga nas quartas. Os franceses se deram melhor na ida e abriram o placar na volta. Porém, o 12º jogador do Real decidiu entrar em campo. Os espanhóis ganharam uma sobrevida ao marcar um gol de empate que se originou de uma falta de Benzema no goleiro Donnarumma. O árbitro nada assinalou e o atacante não teve problemas para apenas empurrar a bola para o fundo do gol vazio. No final das contas, esse gol fez bastante diferença para a virada dos merengues rumo a mais um título de Liga dos Campeões. Essa campanha do Real Madrid foi surreal, cara. Eu lembro, tipo assim, cada jogo que você ia assistindo do Real Madrid, você falava, mano, os caras não vão passar por isso aqui, né? E os caras passaram, mano. Começou nesse do PSG, que aí tem o gol do Benzema com o lance em cima do Donnarumma, e aí faz mais dois, e tipo assim, eu acho que quando saiu o primeiro gol do Real Madrid, eram uns 60 ou 70 minutos, eu acho, mais ou menos. E o PSG, mano, tava dominando. 1-0 na ida, 1-0 na volta, sem sofrer. Aí tem esse lance, pá, Real Madrid passa o trator, o PSG fica sem entender nada, tá ligado? Aí tem o jogo das quartas. É das quartas. Que aí é Real Madrid e Chelsea, que aí eu acho que o Real Madrid vence a ida, mas aí na volta o Chelsea começa ganhando, acho que de 3-0, eu não lembro os placares exatamente. Mas aí o Real vai lá, reage também e aí ganha pelo placar agregado. Aí na semis tem aqueles jogos bizarros contra o City, que acho que a ida é 4-2 ou 4-3, se eu não me engano, não lembro. Mas que já foi um show, tá ligado? É quando tem aquele gol do Vini Júnior dando o drible de corpo em cima do Fernandinho. Que a bola passa por baixo das pernas do Fernandinho. E aí a volta tem aquela partida pra mim é surreal, cara. Que o. Tava muito pegado. Aí o City faz o gol com o Mahrez aos. Sei lá, aos 30 do segundo, eu acho. 20 do segundo, não lembro. E aí depois entra o Rodrigo, em 2 minutos faz dois gols de cabeça. E aí na prorrogação ainda tem o pênalti que o Benzema cobra de cavadinha. E aí depois tem a final contra o Liverpool que Courtois fez chover naquele dia. Eu nunca vi uma atuação tão pica de um goleiro assim na Champions, defendendo a porra toda. E aí o Vini vai lá e faz o gol do título. Loucura. Essa campanha foi loucura do Real, mano. Loucura. Acabando mais uma vez com o sonho do Paris. A direção do clube francês ficou indignada e partiu para cima da arbitragem ao final do jogo. No jogo de ida da semifinal frente ao Real Madrid, o Manchester City consegue um empate graças a um erro de arbitragem. Um erro pequeno, é verdade, mas que ainda assim fez grande diferença. O juiz deveria ter dado escanteio para o Real, mas ele acabou invertendo e marcando tiro de meta apenas. Na jogada seguinte, acabou saindo o gol de empate Do De do Bruyne. City. Esse erro não E passou aí depois eles despercebido goleiam por por 4-0 Ancelotti na e volta. Modric, que reclamaram da desatenção do árbitro nas entrevistas pós-jogo. A grande final da Champions League da temporada 2023-24 vai acontecer agora no próximo dia 1. Ah, esse jogo é de antes. Eu achei que já tinha sido depois da final. Mas spoiler, que não é spoiler. O Real ganhou, que era meio óbvio de acontecer. O gol do Carvajal e do Vini, se eu não me engano. Mas acho que já dá pra dizer que muito provavelmente o asterisco vai ser aquele impedimento inexistente que anulou o gol do Bayern na semifinal
contra, quem diria, o Real Real Madrid. Madrid. Por esse mês, acho que foi isso. Pô, vídeo maneiro, cara, vídeo maneiro. É... Eu não sou muito. Que nem eu disse, eu não sou o tipo de pessoa que acompanha muito o futebol em geral. Tanto porque eu acompanho há pouco tempo, né? Eu comecei a acompanhar justamente na Champions de 2020, da pandemia, porque tava na pandemia e eu tive a sorte de os primeiros meses ali, os primeiros 2, 3 meses, eu consegui trabalhar de casa no trampo que eu tinha. Depois eu acabei voltando presencial. Mas trabalhando em casa, e, pô, eu trabalhava escutando música, podcast, esse monte de coisa, e aí chegou um momento que não tinha mais nada pra acompanhar enquanto eu trabalhava. E aí tava rolando a parada do Ney Day, né? Todo mundo colocando foto do Neymar, porque ele ia jogar na Champions e tal. Aí eu falei, pô, cara, não tenho nada pra ver, vou assistir. Tá ligado? Aí eu comecei a acompanhar os jogos do PSG nessa Champions, e aí, caralho, eu fiquei encantado. Não pelo time em si nem nada, mas porque já fazia muito tempo que eu não acompanhava futebol. E, pô, Champions, querendo ou não, é um nível muito acima do futebol brasileiro, tá ligado? Então, pô, acompanhando, vendo os jogos como era bom, tá ligado? Foi quando eu comecei a, eu vou dizer, retomar o gosto por futebol. Porque mesmo quando eu acompanhava quando pequeno, eu não era apaixonado assim. Mas foi quando eu comecei realmente a ter uma fixação, tá ligado? Que aí, quando acabou a Champions e não tinha mais nada pra acompanhar, foi quando eu voltei a acompanhar o Santos. Eu sempre me considerei santista. Mas eu não acompanhava, tipo assim, eu era aquele tipo de pessoa que, assim, você torce pra qual time? Torce pro Santos. Pô, fala o nome, fala o elenco aí, a escalação, não faço ideia, tá ligado? Os poucos anos que eu acompanhei foi de 2010 a 2012 ali, mais ou menos. Mesmo com o Neymar no Santos, no final da reta dele no Santos, eu já não acompanhava muito. Porque eu nunca gostei de futebol, mas aí comecei a gostar nessa época. E aí foi quando eu voltei a... Voltei não, comecei a acompanhar o Santos pra valer mesmo. Vendo o jogo, assistindo, vendo notícia, janela de transferência, a porra toda. Foi depois disso. Por isso que eu não manjo muito de futebol de tempos antes, tempos anteriores. Porque a maior parte do que eu vou saber são justamente pelos vídeos que eu vou ver e já vi aqui no canal. E de coisa de rede social, que às vezes um post conta alguma história, ou resume algum vídeo, algum jogo, coisa do tipo. Então, a maioria dos lances aqui eu nunca vi. Não sei dizer se eu concordo, se eu discordo, nem nada. Só os de 2020 ali pra frente, mas mesmo assim eu não acompanhei todos os jogos. Porque, como eu disse, eu acompanho só quando é mais mata-mata, assim, e ainda assim só os jogos mais importantes, né? Tipo agora, as semis da. Semis não. Semis? Quartas? Foi quarto, eu acho. Da Champions agora de 2025, eu vi o jogo do Real Madrid e do Arsenal. Eu não consegui ver o do Barça. Eu ia ver o do Barça e do Borussia também, mas não consegui porque eu tava fora de casa. Enfim, acho que eu me alonguei muito na explicação que não tinha muito a ver com o vídeo. Mas é um vídeo maneiro, cara. Eu não consigo argumentar se eu concordo ou não com os asteriscos. Mas, querendo ou não, pra mim é muito informativo, tá ligado? E pra variar, é um conteúdo foda do Sorbet Futebol, tá ligado?